Ô, Glória. Deixa eu abrir minha cana, né, para eu me mostrar um pouquinho. Espero que vocês estejam bem, estejam com saúde. Espero que o Rafael continue lindo. Oi. Oi, Meli. Oi, David. Paz do Senhor, tudo bem? Tudo bem, e você? Bem também. Deixa eu apresentar a minha tela aí, que hoje a gente vai estudar um pouquinho de gramática. A gente vai dar uma pausa aí na produção de texto. Oi, Levi, bonitão. A diferença de tratamento. Era só o que me faltava. Agora eu tenho que falar Meli bonitona. Tem. Eu não sei por que o Rafael bota para gravar esse começo de aula que eu só falo besteira, entendeu? Ah, você gosta. Ele gosta de eu estar falando besteira. É uma pestinha. David, você já assistiu The Vampire Diaries? Você tem cara de que gosta de série de vampiro. De vampiro? Não, eu nunca assisti. Nunca assistiu? Ah, então. Nunca. Tem uns homens bonitos? Tem. Tem uns homens parecendo o Rafael? Ah, eu não conheço o Rafael. É um monitor bonitão. Não conheço. Mas tem. Assiste. The Vampire Diaries. Eu tava mostrando pra minha mãe a série. Tô convencendo pra assistir. Vou assistir, então. Mas só porque a bonitona da Melly me pediu, entendeu? Tá bom, então. Mais 2 minutos, tá? Vou começar 45, esperar ver se mais alguém entra. Enquanto isso, vamos falar besteira. Ô, Levi, você não tinha passado na faculdade? Nossa, cutuca ferida mesmo. Ué! Tava na lista de espera. Ah, desculpa, perdão. Achei que você já tinha passado e não tinha ido só para ter mais um ano de aula comigo, entendeu? Ah, você zerou em matemática. Você e o mundo inteiro, porque ninguém sabe essa bosta, entendeu? Eu não sei porque existe matemática. Não, mentira, eu adoro matemática. Aham, sei. É verdade. O primeiro vestibular que eu prestei foi de matemática. Você acredita, Nelly? Em 2005. Aleatório. Por que você foi para português? Então, eu fazia o ensino médio, né? E eu tive professores muito bons de português e matemática. E eu sempre tive uma dúvida entre português e matemática, porque eram as duas matérias que eu mais gostava. Aí, eu prestei matemática e não passei. Quando eu fui fazer cursinho, eu tive uma professora de português muito boa, chamada Renata. E aí ela começou a me incentivar nas letras tal, e eu achei muito legal. Aí fiz letras, e também por conta de toda a inspiração do Marcão, que dava aula aqui no Gustavo, enfim, que faleceu aí em 2016. Ai, meu Deus, que eu apertei. Aí eu resolvi fazer língua portuguesa. Só que agora uma confissão, eu prefiro matemática. Sério? Sério, eu gosto mais, acho muito mais legal. Então, eu segui uma dica de pelo menos fazer uma questão de uma matéria que não é bom, e que mesmo que não conseguisse resolver, iam contar um raciocínio
que você criou. Eu fiz isso. Não fui eu que dei essa dica, foi? Não, foi. Ah, então tudo bom. Mas, ó, Levi, fica tranquilo que o que é seu tá guardado, tá? Exatamente. Não é nada tomará aquilo que é seu na hora que for para ser. O Levi, ele sentiu inveja que eu ia fazer mais um ano de cursinho. Ele quis... Não, na verdade é amor isso, sabia? Ele não queria te largar. Exatamente. Ele não queria te largar. Enfim, não é verdade, Levi? Você na verdade, ele confessou para mim que eu não queria contar porque eu tenho ciúmes. Vamos lá? Vamos. Então, hoje a gente vai dar uma pausa aí na produção de texto, e a gente vai ver um pouquinho de gramática, que não deixa de ser, né, na verdade, uma ferramenta de grande importância na prática de produção de texto. A gente vai começar a estudar hoje classes de palavras. Embora a gramática não seja uma das matérias mais preferidas de vocês, eu acho que é importante aprender todas as classes. Tá? O Lucas vai falar de alguma delas. A mais importante é o verbo. Ok? Vamos lá. O que são classes de palavras? Ó, estou compartilhando a tela aí. Tá aparecendo? Eu vou sair da tela para vocês fixarem no compartilhamento, porque senão vocês ficam mais olhando a minha cara do que, enfim, a tela. Então vamos lá, ó. As classes de palavras são agrupamentos de vocábulos da mesma morfologia. O que é isso? Morfologia é formação de palavras, ok? Esse agrupamento, ele se dá a partir da origem da palavra e da função que ela tem em língua portuguesa. Vamos lá. Por exemplo, ó, na frase, ele comeu rapidamente e foi ao trabalho, a gente tem o vocábulo grifado aqui rapidamente, ó. Que já tá, eu vou passar a marca-texto amarela. Rapidamente mudou o sentido do comeu. Ele comeu de forma rápida. Então, toda palavra que indica um contexto, que indica uma forma, que indica uma razão, que indica um modo, eu chamo de advérbio. Ad significa próximo e vérbio de um verbo. Então, toda palavra que modifica um verbo é advérbio. Para repetir o que é um advérbio? É isso, Levi? Ah, tá, beleza. Toda palavra que modifica o sentido de um verbo, que modifica o sentido de um adjetivo, que modifica o sentido de um outro advérbio, eu chamo de advérbio. Ele vai adicionar uma circunstância, ele vai adicionar um contexto àquela ação verbal. Por exemplo, ele comeu, mas não comeu de qualquer forma, ele comeu rapidamente. Então, rapidamente, acrescenta uma circunstância ao meu verbo comer aqui, ó. Então, ele comeu de uma forma, comeu de forma rápida, ok? Então, eu tenho ali um verbo, um advérbio. Rapidamente, modificando o sentido do comeu. Tudo bem agora? Outra classe de palavra aqui no outro exemplo, ó. Nós gostamos de doce de banana com canela. Se a gente tirar esses Ds aqui, ó, fica assim. Ó, vou tirar, depois eu volto. Nós comemos doce, banana, canela. Olha como as palavras se juntaram. É porque eu tirei a preposição. Ó. Não existe ligação entre palavras se não for feita com elas, com as preposições. Então, toda palavra que tem origem na conexão entre outras, que faz essa ponte, eu chamo de preposição. Então, quem gosta, gosta de algo. Gosta de quê? De doce. Doce de quê? De banana. Com o quê? Com canela. Então, todas as palavras grifadas ali em vermelho, né? O de e o com
conectam outras palavras. Eu chamo isso de preposição. Em língua portuguesa, nós temos 10 classes. Ó. 10 classes de palavras. Substantivos, adjetivos, artigos, pronomes, numerais, verbos, advérbios, preposições, conjunções e interjeições. Os substantivos dão nome a seres, pessoas, lugares e objetos. Tudo aquilo que eu consigo, então, nomear no meu mundo, eu chamo de substantivo. Mesa, cadeira, ovo, balão, ventilador, tudo que você consegue nomear no seu mundo inteligível e também aquilo que é sentimento, aquilo que é emoção, eu chamo de substantivo. Então, numa frase, por exemplo, ó, a lua brilhava fria lá fora. Ó, a gente tem aqui o substantivo lua. Por que eu classifico lua como substantivo? Porque é uma palavra que nomeou um ser. O ser, claro que inanimado, né? Mas que pertence ao nosso mundo. Eu chamo, então, ali de substantivo. Depois eu tenho aqui os adjetivos. Palavras que caracterizam os nomes. Então, nós vamos ver, junto com os substantivos, palavras que dão qualidade a esse nome, que classificam, que caracterizam, que atribuem algum significado a essas palavras. Por exemplo, ó, os cães famintos rasgaram os sacos de lixo. Então, a gente tem aqui, vou dar um exemplo de um só, né? A palavra famintos, ó. Acompanha o substantivo cães, dando sentido a ele, caracterizando o nome. Então, os cães não são quaisquer cães, são cães famintos. Famintos são adjetivos. Depois eu tenho os artigos. Palavras que acompanham os nomes, determinando ou indeterminando, definindo ou indefinindo esses nomes. Por exemplo, umas meninas mexeriqueiras caminhavam pela calçada. Olha aqui, ó, a palavra umas. Acompanhando meninas, tá vendo? Ó, acompanhando meninas. Veja que esse umas não é quantidade, eu não estou falando que são 2, 3, 4, indefinidamente. Não. Eu estou indefinindo os nomes, meninas. Quem são essas meninas? Quaisquer meninas. Então, essas palavras que acompanham substantivos se chamam artigos. Quarta classe, os pronomes. Depois vocês vão ver essas classes individualmente. Oi. É só uma dúvida. Ali no saco de lixo, ele é um substantivo composto ou é um adjetivo? Eu sempre fico em dúvida quando Aqui, tem ó, esses dois tá nomes. Ó, os sacos é substantivo e o de lixo é uma locução adjetiva. Porque o de lixo classifica o tipo do saco. Entende? É diferente, por exemplo, de guarda-roupa. Ó, guarda-roupa é um substantivo composto porque é um objeto só, formado por duas palavras. Sacos de lixo está classificando sacos. Poderia ser sacos plásticos, ó. Poderia ser sacos amarelos, mas eu classifiquei como de lixo. Então, sacos de lixo não é uma palavra só. É uma palavra composta por um substantivo e um adjetivo. Então, de lixo é locução adjetiva dos sacos, porque está classificando o saco. Agora, guarda-roupa ou catavento, por exemplo, ó, é uma palavra só, é um objeto só, composta por duas palavras. Aí ele é o substantivo composto. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Então tá bom. Belezinha.
Classe número 4, os pronomes. Acompanham, substituem ou se referenciam aos substantivos. Eu voltei ali no acompanham, por exemplo, ó, meus carros são esses. Ah lá. Meus carros. Estou fazendo referência aos carros que me pertencem. Pode ser também substituto de nomes, para eu evitar repetição em frases. Por exemplo, a menina caiu da árvore. Nossa, matei a menina. A menina caiu da árvore. Ela se feriu. Ah lá. Veja que o ela está substituindo menina, faz referência à menina. Evitando ali que o meu texto crie uma conexão de repetição equivocada de palavras. Ok? Os pronomes são muito importantes na língua. Eles participam de um processo de coesão que a gente chama dentro dos textos dissertativos muito importantes para a nota do Enem subir. Quer ver um exemplo? Ó? A educação no Brasil, a qual precisa de incentivo e investimento financeiro. Ó, veja, a qual faz referência direta à educação. Essa palavra aqui evita que o meu texto tenha que repetir o termo anterior. Isso é coesão. Vai dando conexão entre as partes das frases para que o meu texto ganhe entendimento, ganhe agilidade, ganhe sequência. Então, mais para frente, nós vamos estudar os operadores argumentativos. E os pronomes fazem parte desses operadores argumentativos. Os numerais quantificam, qualificam, quantificam, ordenam e aumentam ou reduzem os nomes. Quantificam 2 ovos. Olha lá, 2 ovos. A gente vê muito isso, então, em receitas, do gênero receita, da tipologia injuntiva. Ó. 2 ovos. Pego ovos e dou quantidade a esses ovos. Primeira vez. Ó. Eu estou colocando... Opa, primeira vez. Eu estou ordenando as vezes. Primeira vez que eu falei, segunda vez que eu encontrei, terceira posição no ranking. Ó, ordenando substantivos. Reduzem metade da laranja. Bate coração. Alma gêmea. Veja que metade é numeral. Por que numeral, David? Peguei laranja, dividi por 2. Isso é metade. Tá? Reduzindo a quantidade de um substantivo. Ou aumentam, por exemplo, o triplo do preço. Estou pegando a quantidade do preço e estou multiplicando por 3. Essa é a função do numeral em língua portuguesa. Os verbos, já vou falar daqui a pouquinho, expressam ação, estado de um sujeito e fenômenos da natureza. Já falo sobre eles. Os advérbios, já falei aqui em cima, ó, que vão modificando as ações verbais. Vou dar um outro exemplo. Ó. Ele me liga toda segunda de manhã. Olha aqui a expressão segunda de manhã. Vou pegar a expressão inteira, que quando é mais de uma palavra, a gente vai chamar de locução adverbial, mas que tem função de advérbio. Veja que a expressão segunda de manhã está modificando a frequência do verbo ligar. Do verbo ligar, ó. Além de dar a frequência, está dando o tempo, a classificação temporal do verbo. Quando ele me liga? Toda segunda de manhã. O toda é pronome, né? Pronome indefinido. E o segunda de manhã marca o horário, o momento da ligada. Circunstância de tempo adicionada ao verbo ligar. Advérbios também fazem parte do processo de coesão textual lá da produção de texto.
Preposições ligam palavras. E conjunções, as mães aí da coesão, ligam orações, frases, períodos inteiros. Eu estou falando dos elementos mais importantes para dar sentido ao texto. Por exemplo, embora haja necessidade de vacinação, existe no país um movimento anti-vacina. Olha aí. Esse corretor é muito burro, não tem antivacina adicionário. Adicionar. Esse embora aqui é uma conjunção, ó, ele está ligando a oração número 1 com a oração número 2, estabelecendo entre elas sentido de oposição. Olha lá, há necessidade de vacinas, existe um movimento anti-vacina. Ó, uma oração oposta à outra. É por meio dessas expressões que o meu texto vai sendo ligado. Nós vamos ter uma aula só de operadores argumentativos mais para frente. E as interjeições expressam a tônica das frases. Sentimentos, medo, de raiva, por exemplo, de surpresa. Ó. Nossa, que menino bonito esse Rafael Bardini. Então eu olhei para o Rafael Bardini e eu vi uma coisa maravilhosa. Aí eu expressei aquele sentimento. Nossa, isso é uma interjeição. Perguntas do chat. No caso são do meus carros, também não seria? Seria o quê? Pronome Levi. Esses são aqui, você está falando? Esses são é verbo de ligação. Ó, meus carros são esses, do verbo ser. Indicam pertencimento. Os pronomes, os verbos, ser é verbo, sim. Verbo de estado. Indica uma classificação ali verbal, né? Uma circunstância verbal. Aqueles verbos que têm predicativo. Igual o estar, o parecer, verbos de ligação que a gente chama. Dentre as classes de palavras, conseguiram entender assim, de maneira bem superficial, por que eu tenho que separar essas palavras em classe? Sim ou não? Veja que eu não posso dar o mesmo nome a todas elas, já que elas pertencem a funções diferentes dentro da língua portuguesa. Vocês têm alguma pergunta sobre as 10 classes de palavras? Lembrando, vocês vão estudá-las separadamente. Mas hoje eu quis dar uma geralzona aí em cada uma das classes. Até aqui, alguma dúvida? Não. Não? Ah, um exemplo de interjeição? Sim. Por exemplo, quando você viu o Levi pela primeira vez, Meli, você disse, uau, que homão da porra. Ah lá. Não foi isso que você disse, Meli? Claro. Claro, olha lá, outra interjeição. Claro. Ah, uma interjeição de ironia, ok? Aqui o uau é uma interjeição que mostra susto, que mostra uma expressão de surpresa. Tem expressões que são regionais, né? Interjeições regionais, por exemplo, ó, gente, que lugar é esse? Ah, gente, que lugar é esse? Pode ser o bar do gaúcho. Tem algum gaúcho aqui na classe?
Tem alguém do Rio Grande do Sul? Tem alguém lá do Nordeste que fala oxente? Tem alguma interjeição de um outro lugar do Brasil? Aqui em Limeira tem o carai, velho. Nossa, nunca falei isso, não. Carai, velho. Nunca falou carai, velho? Não. Não. São expressões idiomáticas que marcam ali algum tipo de sentimento. Isso é uma interjeição, beleza? Sim, Melly. Ai, beleza. Em nome de Jesus. Vamos continuar, então, aqui vendo a nossa classe mais importante, que é o verbo. Hoje a gente vai falar do verbo. Está escrito ali que é a classe que mais se flexiona. Flexão é uma expressão que significa mudança. É a classe de palavras que mais indica a mudança. Ela vai se adaptar a diferentes necessidades linguísticas. Por exemplo, ela se altera, né? Ela flexiona em pessoa. Como assim pessoa? Em uma das 6 pessoas do discurso. Então, eu, tu, ele, nós, vós ou eles. Cada um desses sujeitos pode alterar o verbo e vai sofrer, então, flexão de pessoa. O verbo correr, que está ali, né, no primeiro. Quando eu adiciono o eu ao lado dele, fica eu corro, por exemplo, no presente. Então, veja, eu flexionei o verbo de correr para corro, colocando a pessoa eu. Pode mudar de número, por exemplo, singular e plural. Do eu corro para nós corremos. Aí eu adicionei mais pessoas ao discurso. E tantas outras alterações, como modo, tempo, voz, transitividade. Nós vamos estudar tudo isso ao longo da aula. Vamos lá. Como é que eu caracterizo um verbo dentro de uma ação? Opa, dentro de uma oração. Dentro de um texto. Os verbos indicam 3 coisas: ação, estado de um sujeito, estado de um ser, como ele está mesmo, característica, e fenômenos naturais, que são ações que acontecem na natureza. Verbos que indicam ação: o correr, nadar, mentir, falar, colocar, vender, subir, descer, dormir, nascer, comer, beber, dormir. Toda palavra que dentro de uma oração indica movimento é um verbo. O verbo também pode indicar estado de um sujeito, estado de um ser. Quando eu falo sujeito, eu não gosto de usar a expressão sujeito porque parece que é pessoa, mas não é só pessoa. Pode ser objeto, fruta, animal. Todo ser de uma oração. Ó, estar, ser, ficar, parecer, continuar, permanecer. Ô, David, o que é esse estado? É como aquela coisa está. Por exemplo, a fruta está estragada. Olha lá. Estar estragada é uma característica da fruta. Um verbo estar indicando estado. Ele é lindo. Olha lá, o ser não é uma ação, né? Ser é uma característica, verbo de estado. E por aí vai. Expressam também fenômenos da natureza. Como assim fenômenos da natureza? Ações que a natureza pratica. Ó, não é assim chuva, neve, relâmpago, não. É a ação praticada por alguma coisa da natureza. Chover, nevar, relampejar, trovejar, por aí vai. Reparem que nesses verbos, ó, todos terminaram com ER. Isso aqui a gente vai chamar de terminação verbal. É o verbo na forma infinitiva. Se você quer saber se uma palavra, então, é um verbo,
tenta transformá-la em uma ação, em um estado, em um fenômeno. Se eu conseguir colocar uma palavra terminada em AR, ER, IR e OR, eu tenho um verbo. O que é essa forma infinitiva? É a forma pura de um verbo. Um verbo sem flexão. Um verbo sem sujeito. Um verbo sem pessoa. Por exemplo, o verbo falar está no infinitivo. E quando eu conjugo falar, eu tiro do infinitivo. Olha lá. Eu falo. O verbo comer está no infinitivo. Quando eu conjugo o verbo comer, ele comeu, ó. Eu tirei do infinitivo. Aí eu digo que eu flexionei o meu verbo. E o que indica esse infinitivo? Indica a qual conjugação pertence o verbo. Os estudiosos da língua, quando foram classificar as classes de palavras e foram estudar o verbo, entenderam que cada verbo tem uma vogal mãe, vogal que manda nesse verbo. E de acordo com a vogal, eu mudo a conjugação do verbo. Então, por exemplo, se o meu verbo termina em AR, ele tem terminação ava, por exemplo. Eu falava. Ó. Se o meu verbo termina em ER ou IR, ele vai ter terminação ia no pretérito. Ó. Eu vendia. Ambos os verbos estão no pretérito, né, no passado. A gente vai aprender a classificar os pretéritos daqui a pouco. Ambos estão no mesmo tempo, só que por ter uma vogal conjugada diferente, ó, falar termina em AR e vender termina em ER, mudou a terminação. Olha lá. Falava e eu não falo vendava, eu falo vendia. Porque vendava é do verbo vendar. Ok? Então mudou a terminação, mudou a conjugação do verbo, né? Mudou o tipo de conjugação. Então, por exemplo, nós vamos ter 3 conjugações. A primeira, com verbos terminados em AR, falar, amar, nadar, pegar. E aí veja como fica tudo igual a conjugação. Ó. Eu falo, eu amo, eu nado, eu pego. Isso, claro, nos verbos regulares, tá? Verbos que seguem um padrão de conjugação. Existem verbos que... existem verbos que são irregulares, não seguem esse padrão de conjugação. Então, todos os verbos terminados em AR são a primeira conjugação. Todos os verbos terminados em OR e em ER, vender, acender e a família do por inteira, são da segunda conjugação. David, por que o OR veio aqui, na segunda conjugação, e não teve uma quarta conjugação? Porque na origem do português, na formação do português, a gente falava compoer, ó, no final. Não era com ó, não era compor, era compoer, ok? Aqui no final. Depois, com a mudança da língua, foi virando compor. Para não abrir uma quarta conjugação, colocaram er e or na mesma conjugação verbal. Então, eu vendi, eu acendi, eu compus, eu repus, eu pus. Ah, veja que a conjugação é toda parecida, por isso que todos os verbos em ER e OR estão na segunda conjugação. E, por último, verbos terminados em IR são da terceira conjugação. Partir, mentir, subir, ir. Ó, eu partirei, eu mentirei, eu subirei. Entenderam as conjugações verbais? A classificação da terminação de um verbo?
Até aqui, alguma dúvida, gente? Por enquanto, não. Tranquilo, por enquanto. Sim. Tá bom. Qualquer dúvida, manda no chat ou manda no áudio. Falando aí sobre conjugação verbal, né? Primeira, segunda e terceira. Tem verbos que são regulares e verbos que são irregulares. Deixa só eu alterar aqui para o exemplo ficar perto da família, né? Ó. Verbos regulares seguem o paradigma de conjugação verbal. O que é esse paradigma? É aquilo, a convenção social de conjugação. Então, veja, o verbo estudar vai sempre manter o mesmo radical. Eu estudo, ele estuda, olha lá, eu estudarei, eu moro, eu morarei, olha lá, o radical vai sendo preservado nas conjugações. Então, verbos regulares, por exemplo, eu estudo, eu falo, eu como, eu bebo, eu subo, eu parto. Olha lá. Veja, as terminações dos verbos regulares são sempre as mesmas. Isso é o que a gente chama de paradigma da conjugação verbal. Um modelo básico que todo verbo regular segue. Já os verbos irregulares, eles fogem ao padrão de conjugação da família. Então, por exemplo, o verbo ser, ele é irregular. Por quê? Ó, eu sou. Aí, quando eu mudo de pessoa, tu és. Aí, quando eu vou para o plural, ó, nós somos. Veja só, quando eu vou no passado, eu era. Eu fui. Eu serei. Então, veja quantos radicais diferentes tem o verbo ser. Como ele não segue um padrão de conjugação, nós vamos dizer que ele é irregular. Então, esses verbos aqui, a gente não consegue decorar a conjugação do verbo. Diferente do falar, andar, o beber e o comer, o subir e o partir, que quando eu conjugo um, eu conjugo todos, porque todos eles têm um padrão, os irregulares não. Aqui eu já falei. E agora a gente vai começar a ver as flexões verbais. Tranquilo com o verbo regular e irregular, gente? Tranquilo, verbo regular e irregular? Sim. Tá bom. Agora, a flexão de um verbo. O verbo pode mudar-se de modo, tempo, número, pessoa, voz, transitividade. E a gente vai estudar cada uma dessas mudanças a partir de agora. Vamos lá, primeiro, flexão de pessoa e número. A gente vai sempre associar pessoa com número. Por quê? Porque existem pessoas do singular e pessoas do plural. Nós vamos falar agora dos pronomes que conjugam os verbos. No português, a gente tem 3 pessoas do singular, eu, tu, ele, ela, né? Aqui, 4, então, né? Mais 3 modelos de conjugação, o eu, o tu e o ele, o nós, o vós e o eles, que são as 3 pessoas do plural. Essas pessoas causam flexão no verbo porque alteram a forma infinitiva dele. Então, eu tenho aqui caminhar, aí eu coloco o vós no presente. Como fica? Vós caminhais. Ah lá. Quando eu mudo a pessoa, ficam eles caminham com ele. Ah lá. Alterei a pessoa, alterei a conjugação do verbo. Vamos estudar, então, as 3 do singular e as 3 do plural. Isso é muito importante porque na escola
a gente sempre aprendeu a decorar eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, e eles falam. E a gente nunca entendeu de quando eu uso isso na prática. A gente usa isso na produção de texto. Então, por exemplo, vocês se lembram daquele quadrinho que na primeira aula eu usei para falar sobre elementos da comunicação? Que tinha locutor, interlocutor, canal, código, contexto. Lembra disso? Os elementos formadores da comunicação são as pessoas que conjugam os verbos. Então, por exemplo, quem é a primeira pessoa do singular? É quem começa o discurso. É o cara que fala. É a primeira pessoa. Por quê? É uma que começa o discurso. Então, o eu. Eu como, eu comi, eu comia, eu comerei, eu comeria. Então, começou o discurso, é primeira pessoa do singular. E é singular porque é uma pessoa só. Por que o tu é a segunda pessoa do singular? Porque é com quem eu falo. Ó, ele é meu interlocutor. Interlocução significa diálogo contínuo, interação contínua entre seres. Então, se tem alguém falando, tem alguém ouvindo, interagindo, recebendo. É o meu tu. É a segunda pessoa. Tu comes, tu comeste, tu comia, tu comerás. Tu comias, né? Tu comerás. Ô, David, você falou tu comias, mas no sul do Brasil a gente fala tu comia. Com relação à norma gramatical, tá errado. Mas não posso falar? Pode falar. No cotidiano, pode. Nós estamos falando aí das variações linguísticas. O Lucas vai trabalhar variantes linguísticas com vocês depois. Mas por que tem o S? É a formação do padrão linguístico lá da origem do latim. E se eu tirar o S? Eu inadequei ao padrão. Mas é a variante que vale. Na hora da prova, eu preciso usar a variante gramatical. Item número 1 de correção do Enem. O quanto o aluno conhece da norma padrão. O quanto o aluno conhece da norma gramatical. Terceira pessoa do singular. É de quem se fala. Ó, tá fora do discurso. É aquela pessoa de quem a gente faz fofoca. Ele come, ele comeu, ele comia, ele comerá. Lá. Eu estou falando de alguém. Por isso que é a terceira pessoa. Duas pessoas sempre estão no discurso. Quem fala e quem interage. Mesmo que quem interage seja plural, tá? Nós já vamos ver que tanto quem fala pode ser plural, que é o nós, quanto quem ouve pode ser plural, que é o vós, tá? Mas de quem se fala não está nessa conversa, está fora do discurso. Por isso que é ele e ela. Agora vamos para o plural. Juntei vários eus, eu tenho nós. Olha lá. Primeira pessoa do plural, o nós, são os locutores. O eu mais um monte de eu. Nós comemos. Aí eu coloquei tudo igual aqui, ó. Vou colocar o mais que perfeito. Nós coméramos. Virgem Maria. Quem que fala coméramos? Os cultos, né? Olha lá. Nós coméramos, nós comíamos, nós comeremos. Ô, David, eu posso dizer que a gente é a mesma coisa que nós? Sim. A gente é substituto da variante popular para nós. E continua sendo primeira pessoa do plural, continua sendo primeira pessoa do plural, só que a gente usa o verbo no singular. Isso aqui é importante, ó. A gente assistiu é o mesmo que nós assistimos. Só que nós assistimos está no plural e a gente assistiu está no singular. Então, na variante popular, a gente encontra o nós assistiu e o a gente assistimos. Mas isso pode? Ó, pode é uma pergunta muito difícil. Porque tudo pode.
Agora, tudo deve? O que vocês acham? Tudo deve? Não. Nem tudo deve, tá? Nem tudo deve. Por que nem tudo deve? Porque existe a norma gramatical que exige na prova o nós. E o agente é uma variante popular. Cuidado! Em provas, não conjuga o singular com agente, o plural com agente, pelo amor de Deus. O vós é o plural do tu. Então, fui juntando interlocutores, eu fui juntando pessoas com quem eu dialogo, e eu formei o vós. Vós comeis, vós comestes, vós comieis. Ah lá. David, eu posso dizer que o vós é a mesma coisa que vocês? Não. Tu não é a mesma coisa que você, e vós não é a mesma coisa que vocês. Tu e vós são segundas pessoas. Você e vocês são terceiras pessoas. O pronome você e o pronome vocês não são pronomes pessoais. Eles não deveriam ser usados para conjugar verbo. Eles deveriam ser usados como pronome de tratamento, quando eu estiver me dirigindo às pessoas, numa situação de linguagem menos formal, substituindo o senhor e o senhora. Então, eu não posso dizer que você e vocês substituem no paradigma de conjugação verbal o tu e o vós, tá? Então, nunca nós vamos ver na gramática eu amo, você ama, ele ama, nós amamos, vocês amam, eles amam. Não, não. O vocês e o você são pronomes de tratamento. Eles são menos formais que senhor e senhora, por exemplo. Quando eu uso senhor e senhora, numa situação de interlocução mais formal, ou com alguém de mais idade, ou num cargo superior ao meu, e por aí vai. Ok? E o eles, que é plural do ele, são pessoas que estão fora do discurso, no plural. Eles comem, eles comeram, eles comiam. Alguma dúvida sobre as 6 pessoas do discurso? Estão colocando aqui no chat, ó. Pronomes pessoais que conjugam verbos. Eu, tu, ele. Entendam as feministas, ele e ela, por favor. Nós, vós, eles. E os pronomes de tratamento, o você, por exemplo. Eu nunca use o você como segunda pessoa, tá? Isso não existe. Vamos lá. Flexão de modo agora. Modo é forma, jeito, como eu expressei aquela ação. Qual era o objetivo? O que eu queria expressar? Em português, a gente pode expressar a ação verbal de 3 modos. Indicativo, subjuntivo e imperativo. Cada um desses modos indicam um sentido verbal. Então, a gente tem no português 3 sentidos. Certeza, ações, estados e fenômenos que são certos, dúvidas, ações, estados e fenômenos incertos e ordem, conselho, indicação, pedido. Ações verbais que eu aconselho pessoas, que eu dou ordem para pessoas. E daí, nós vamos ter nomes para esses modos verbais.
O modo indicativo indica certeza. Ações que aconteceram, acontecem ou vão acontecer com certeza. Ó, a marmita que pedi estava estragada. Ó, o verbo pedir aqui e o verbo estar não indicam dúvida. Eu não tenho dúvida que eu pedi e eu não tenho dúvida que a marmita estava estragada. Então, ambos esses verbos estão conjugados no modo indicativo. Os tempos verbais, pretérito, presente e futuro, vão se associar a esses modos. Então, precisa entender o modo muito bem. Porque quando a prova disser modo, tempo futuro do presente e do indicativo, então você já sabe que é um futuro de uma ação certeira, que com certeza aconteceu. Outro exemplo, ó. Guilherme parece um elefantinho. Eu não tenho dúvida disso. Tenho? Alguém tem dúvida de que o Guilherme parece um elefantinho? As outras turmas gostavam mais de falar mal dos professores. Tá gravando. E daí? Agora que é a hora boa de falar mal das pessoas. Fenômenos, natureza. Choverá ainda hoje. Olha lá, sou um índio, faço dança da chuva e tenho certeza de que choverá ainda hoje. Olha lá, uma outra ação, agora fenômeno da natureza, né? Indicando um verbo certeiro, do modo indicativo. Já o modo subjuntivo, ele expressa uma dúvida, uma hipótese em relação à ação verbal, ao estado do sujeito, ao fenômeno da natureza. Então, por exemplo, se nós tivéssemos preparado melhor a aula, sairia mais produtiva. Olha lá, ó. Tivéssemos preparado, ó, tivéssemos. Nós preparamos melhor a aula? É uma dúvida. Eu tenho certeza que essa aula ia sair melhor? Não, não é certeza. Ok? Olha lá, quando eu puder, venho até você. Quando eu puder? Não sei, olha lá, é uma dúvida. Eu não tenho certeza do tempo. Eu não tenho certeza da época. Agora, dando um exemplo de fenômeno da natureza. Se chovesse mais no sertão, aquele povo não padeceria pela seca. Olha lá. Se chovesse mais no sertão, é certeza de que vai chover? É uma dúvida. Então, o verbo chovesse está no modo subjuntivo da conjugação verbal. E o imperativo, aqueles verbos que a gente tem na receita, no manual de instrução, na bula, na forma de falar entre as pessoas. Ele indica ordem. A palavra imperativo vem de um verbo, né? Do verbo imperar. Para você lembrar, imperativo vem de imperar, que vem de imperador. O que é que o imperador faz? Ele manda, ele dá ordem. Então, por isso que verbo imperativo é aquele que dá ordem. Por exemplo, saia daí já. Não, saia já daí, Marcos. Olha o verbo saia. Tá vendo? Estou dando uma ordem para o Marcos. Ó, saia. Numa receita vem escrito, quebre os ovos, coloque nas formas. Uma observação é que todo verbo no imperativo direciona o discurso a um interlocutor. Então, é o único modo verbal que a fala é direta. Então, para você tirar a dúvida, será que é indicativo ou imperativo? Eu estou dialogando com alguém, eu estou expressando uma forma diretamente para alguém? Alguma dúvida sobre indicativo, subjuntivo e imperativo? Ou tranquilo até aqui? Depois eu vou colocar essa apresentação, né, esse Word lá na pasta e também vou pôr no grupo dos alunos, tá?
Tem aqui alguma dúvida? De boa? Então tá bom. Outros modos verbais que a gente utiliza menos, enfim, menos o pessoal do telemarketing. Tem alguém que trabalha ou já trabalhou com o telemarketing? Ou tem alguém que odeia atender ligação do telemarketing? Que as pessoas falam assim, eu vou estar, ó, verificando seu cadastro. Eu vou estar verificando, né, essa sequência aí de palavras, de locuções verbais, né, incomodam o ouvinte da língua portuguesa. O infinitivo, já falamos sobre ele, verbo sem conjugação, terminado em AR, ER ou IR, então a gente tem o amar, o comer e o ir, e o por, a família inteira do por, né, verbos sem conjugação. Tem o particípio, são verbos terminados em ado e ido, falado, partido, sempre usado no composto. Ó, ele havia falado que viria. Ó, havia falado. Quando eu tenho dois verbos numa sequência assim, eu chamo de locução verbal. Veja que esse verbo terminou em ado, ó, é um particípio. Um verbo que está no passado. E o gerúndio, que é o tal do tiozinho do telemarketing, verbos terminados em ando, endo e indo. Verbos que indicam ação em desenvolvimento. Os verbos do NDO. Andando, comendo, partindo. E nós temos que tomar cuidado com o gerundismo. O que é o gerundismo? Quando você usa demais o gerúndio. Então, vou falar, pode ser falarei, e pode ser vou estar falando. O falarei é a forma simples do verbo, o vou falar é aceito, é uma locução verbal, e o vou estar falando é um excesso de verbos que se chama gerundismo. Eu posso dizer gerúndio, olha o chat aí, vou andando, ó, o que mais? Vou andando é tranquilo, tem dois verbos, uma locução simples, né? Agora, vou estar negociando, meu Deus, vou estar negociando tem três formas. Aí é um gerundismo, é um vício de linguagem e a gente precisa deixar de usar o mais frequente possível para que quando a gente chegar numa prova, não ache que pode utilizar esse tipo de expressão. Já ouviram? Vocês já ouviram gerundismos por aí? É uma prática comum que vocês percebem ou não? Não conhecem ninguém que fala no gerúndio? É por isso que dizem para não usar muito gerúndio nos textos. Sim, se você pode dizer, né, o verbo na sua forma simples, ó, beberei, ou na sua locução verbal comum, vou beber, por que você vai usar o vou estar bebendo? Essa expressão causa incômodo aí. Mais fonético que linguístico, né? Um outro conceito aqui, então, né, só para terminar, é a locução verbal. Quando eu tenho dois ou três ou muitos verbos numa única sequência, mas prestem atenção, precisa ter um único sentido. Eu não posso usar verbos que têm vários sentidos. Vários verbos nocionais que a gente chama. Vários verbos de sentidos. Comer, amar, falar. Tem aquele filme, né? Comer, rezar e amar. Todos os verbos separados com vírgula. Ele não forma um sentido amplo. Mas existe a locução vou comer, por exemplo. Isso é uma locução verbal pertinente, ó. Eu tenho o vou, que é um verbo de tempo, ó, indica um tempo, indica futuro.
e o comer, que é a ação principal do verbo. Ok? Aí, junto, formou o tempo futuro composto. Comerei. Isso é locução verbal. 2 verbos com o sentido de um só. Havia dito. Ó. Diria. Disse anteriormente. Ok? Um verbo para indicar passado. O havia. Um verbo principal que indica a ação verbal. Verbo dizer. 2 verbos numa sequência com apenas um sentido. Locução verbal. Vou estar te ligando. Gerundismo. Eu uso até bastante, mas não desse jeito. Cuidado para não virar um vício de linguagem. Agora vamos lá. Os tempos verbais são 6 para o indicativo, 3 para o subjuntivo e 2 para o imperativo. Então, quando a gente falar tempo verbal, né, é a flexão de tempo quando o verbo mudou para passado, que a gente vai dar nome de pretérito, presente e futuro. A gente precisa associar essas mudanças temporais ao modo verbal. Então, a gente não pode dizer assim, esse verbo está no presente. A gente tem que dizer, presente de qual modo? Presente do indicativo, pretérito perfeito do indicativo, mais que perfeito do indicativo, imperfeito do indicativo, cansei. Futuro do presente do indicativo, futuro do pretérito do indicativo. Ou presente do subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo e futuro do presente do subjuntivo. Temos que associar o modo e o verbo. Porque cada modo tem um sentido do seu tempo. Já o imperativo não tem tempo, né? Ele tem formas de expressão, por sim e por não. Ou eu dou uma ordem por sim, e aí eu vou dizer imperativo afirmativo, ou eu dou uma ordem para o não, eu vou dizer imperativo negativo. Definindo basicamente presente, pretérito, que é o antigo passado, e futuro, a gente vai lembrar do tempo mesmo, a passagem do tempo cronos. Presente é o agora, o pretérito é o antes do agora, e o futuro é depois do agora. De onde vem o pretérito? Do verbo preterir, deixar para trás. Por isso que em vez de passado, a gente vai usar pretérito. É uma linguagem mais formal, tá ligado à norma gramatical da língua. O difícil dos tempos não é entender o agora, o antes do agora, que é o pretérito, ou o depois do agora, que é o futuro. É entender a variação do tempo. Porque existem 3 pretéritos e 2 futuros. Quando é pretérito perfeito? Quando é pretérito imperfeito? Quando é pretérito mais que perfeito? E por aí vai. É isso que a gente vai aprender a partir de agora. Então, primeiro, tempos do modo indicativo. Vamos lá. Presente do indicativo. Ações que ocorrem no momento da fala. Ações certeiras. Ações que ocorrem sempre. Quando? Agora. Ações recorrentes. Então, o modo indicativo indica certeza, o presente, certeza agora. Por exemplo, olha lá, eu como fruta de manhã. Manhã não é agora, mas é o presente da hora que você come fruta. Olha lá. É uma ação que ocorre sempre. Eu estudo. Olha lá, uma ação recorrente. O presente do indicativo indica ação recorrente. Estudamos português agora. Pronto. O estudar foi conjugado no presente, porque nós estamos fazendo essa ação agora. Mas, obviamente, essa ação não precisa estar acontecendo no momento da enunciação. Ela pode acontecer em todo presente que for agora. Isso é um pouco filosófico, né? Agora vamos diferenciar os pretéritos. Ó, esses passados, eles não são
iguais. A gente fala, nossa, para que diferenciaram 3 passados? Ora, diferenciamos 3 passados porque cada um deles indica um tipo de ação no passado. Por exemplo, ó, pretérito perfeito do indicativo. Digam para mim, qual a intenção que vocês têm de pretérito perfeito? O que é algo perfeito para vocês? É que terminou, tipo, tá completinho. Um passado perfeito é aquele que acabou. Vamos fazer uma metáfora aí para os nossos ex-namorados, ex-maridos, ex-amantes, ex-crushes. Vocês querem essas merdas de volta na vida de vocês? Não. Então, ele tem que ser pretérito perfeito. Ele tem que ser uma coisa encerrada lá no passado. Isso que é perfeito. Perfeição de um passado é um passado que não volta mais. Essa ação ocorreu uma única vez. Então, ó, eu comi toda a pizza que meu pai comprou. Olha lá, eu comi no passado, não estou comendo mais agora. Essa ação já se encerrou. E meu pai comprou uma pizza, uma vez. Olha lá, ó. Então, comi e comprou, foram conjugados no pretérito perfeito, porque essa ação já se encerrou no passado. Ó, nós amamos assistir a esse filme quando lançou. Nós amamos no passado. Olha lá, essa ação encerrou. Eu não amo agora. Essa ação não acontece mais agora. Eu amei assistir, nós amamos assistir. Isso é pretérito perfeito. Uma ação única que se encerrou no passado. Aí a gente tem aí o pretérito imperfeito, ó, que é o contrário do perfeito. Se ele é imperfeito é porque ele não se encerrou. Essa ação foi interrompida, cortada, deixada de acontecer interrompidamente no passado. Então ela também é um passado, mas é uma ação interrompida. Ela foi cortada. E também, diferente da ação encerrada, ela é recorrente, ela acontece sempre. Por exemplo, ó, eu caminhava todas as manhãs no verão. O verão passou, não caminho mais. Então, caminhava. Só que veja que eu não caminhei uma vez. Eu caminhava todas as manhãs. Olha lá. O caminhava dá a ideia de todas as manhãs. Uma ação recorrente. Por isso que ele é imperfeito. Então, todo verbo terminado em ava, ou em ia, né, se for da segunda conjugação, está no pretérito imperfeito. Todos os verbos terminados em i, ou, está no pretérito perfeito. Vou colocar aqui no chat, ó. Eu vendia carros no estacionamento. Ó, pretérito imperfeito. Essa ação acontecia sempre e foi interrompida por algo. Eu vendi carros no estacionamento. Uma ação interrompida e eu não é vi, viu, gente? É vendi, escrevi errado aí. Eu vendi carros de estacionamento, uma ação que aconteceu uma vez só, e eu nunca mais voltei naquele lugar para vender carros. Tudo bem para pretérito perfeito e imperfeito? Um interrompido e um finalizado? Sim ou não? Tudo bem. Então tá bom. E o último pretérito, ainda bem, pensei que ia ter 350 pretéritos, é o mais que perfeito, aquela ação que ocorreu antes de outra no passado. Então a gente tem uma sequência de 2 ações dentro do passado. Então já foram encerradas. Uma encerrou a outra. É uma expressão mais formal, a gente vai ver nas obras, por exemplo, dos períodos clássicos, como os textos do Machado de Assis, na Bíblia Sagrada. E são verbos terminados em ara, com R, era e ira. Ó, eu estudara toda a matéria antes da prova. Então, antes da prova, lá, um acontecimento no passado, eu estudara antes disso. Ó, lá, uma ação antes de outra dentro do passado. Ô, David, por que não colocou estudava? Porque estudava é menos formal. E essa ação foi interrompida. Aqui no estudara, não. A ação foi encerrada. Depois da prova, não estudei mais. Ele mexera nos meus cartões para comprar coisas fúteis. Olha lá, ele mexera
antes da ação de comprar. Mexer é quando? No passado, não mexe mais. E por que eu não usei mexia? Porque não era sempre. Foi uma ação só, interrompida por outra no passado. Verbos terminados em ara, era e ira. Pretérito mais que perfeito. Tudo bem os pretéritos? Tranquilo? Muito fácil. Agora os dois futuros. O futuro do presente, marcando uma ação depois do momento da fala. Então, o futuro do presente do indicativo, uma ação certeira depois do agora. E é futuro do presente por causa disso, vai acontecer depois. Já o futuro do pretérito, veja, ele tem dois tempos, né? Ele é futuro e, ao mesmo tempo, está dentro de um pretérito. Já chego nele aí. Então, por exemplo, ó, eu falarei com você assim que chegar o recado. Eu falarei. Quando? Depois. Ah lá, depois do agora. Quando chegar o recado. De onde veio esse futuro? Daqui, ó. Eu hei de falar com você. Olha lá. Hei de falar era a forma arcaica do falarei. Aí, com as mudanças do português, ficou hei, ficou falar hei, e aí virou falarei, olha lá. Hei de falar é uma expressão mais formal, antiga, que está também na Bíblia, nos livros antigos. A gente tem o futuro do presente composto, que é uma ação com dois verbos, sendo um auxiliar e um principal. Eu vou falar com você quando chegar o recado. O vou indicando o futuro e o falar indicando a ação principal. O que você precisa entender? Que o futuro do presente, então, vem depois do agora. E, por último, o futuro do pretérito, do indicativo. Nós estamos ainda naqueles verbos da certeza, que indicam certeza. Veja só, é uma ação que deveria ter acontecido no passado, mas não aconteceu. Então, ela era futuro no passado. Olha lá, por isso que é futuro do pretérito. Ela ia acontecer, ó. Ela aconteceria. Vai acontecer agora ou depois? Não, não é um futuro para depois. Por isso que é futuro do pretérito, dentro de um passado. Eu comeria toda a pizza sozinho. Comeria. Eu comi? Não comi. Poderia ter comido, né? Numa expressão, locução. Então, ó, eu ia comer, virou eu comeria. Tá vendo? Ô, Deivão, cadê aí o futuro do pretérito? Eu ia, ó, é passado. Não posso comer mais. Mas eu comeria. Olha lá, é um futuro para aquele passado. Lá dentro do passado era um futuro. Futuro do pretérito. Eu ia comer toda a pizza sozinho. Tudo bem? Tranquilo? Sim ou não? Sim. Então, nós encerramos os verbos do indicativo. Eu vou parar por aqui, porque na próxima aula a gente vai começar aqui, ó, estudo do verbo. Nós vamos conjugar vários verbos para eu ensinar a decorar a terminação para a hora da prova. Ô, Rafa, pode parar a gravação, por favor? Daqui a pouco ele vai encerrar a gravação. Crianças, entenderam a prova do... Entenderam a prova? Entenderam as indicações dos verbos que eu fiz até agora? Sim. Fez sentido para vocês? Fez sim. Tá bom. Vou colocar no grupo e ir lá no nosso Drive o Word da aula de hoje, tá? Beleza. Daqui 15 dias a gente continua a estudar os verbos. Qualquer dúvida, me pergunte no WhatsApp. Tá bom? Foi bom estar com vocês. Um grande beijo, tá? A gente se vê daqui 15 dias. Tchau. Tchau, obrigada. Nada. Rafael. Para de gravar.
Tchau, David. Tchau, amores. Fiquem com Deus.